Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. Oh, glória a Jesus! Então, estamos aqui como sempre fazemos, às 15h07 da tarde, todo sábado. E hoje nós vamos falar de uma mulher especial, uma mulher chamada Salomé. Então, nesse momento, vamos estar orando e entregando a Deus essa live, todas as pessoas que vão assistir, amém? Se você está aí, feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus e pedir que seja feita a vontade dEle nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade, Senhor Deus, no dia de hoje, Pai, de poder falar da Tua palavra, Pai. É bem verdade que em muitos lugares hoje, Senhor, a Tua palavra, Senhor Deus, tem sido, Senhor Deus, bloqueada. As pessoas não têm, Senhor Deus, a possibilidade de leitura da Tua palavra. Tem muitos lugares, tem muitas pessoas que estão sendo perseguidas, ó Pai, nesse momento. Pai, porque desejam, ó Pai, ouvir da Tua palavra, conhecer mais de Ti e não podem. Nós queremos Te agradecer, Te glorificar, Te louvar, ó Pai, nessa tarde, porque temos a liberdade, Pai, a liberdade de poder falar nesse tempo, a liberdade de usar, ó Pai, as redes sociais para exaltar e glorificar o Teu nome, para aprendermos mais de Ti, da Tua palavra que é verdade. Portanto, te pedimos, Senhor Deus, nessa tarde, como todas as tardes aos sábados, temos te pedido, vem conosco nesse estudo, Pai, que possamos crescer, ó Pai, no conhecimento da Tua palavra. Nos ajuda nesse estudo, nesse ensino, que seja o Teu Espírito Santo, Pai. Eu sou apenas um instrumento nesse tempo, para que a Tua palavra seja propagada, Pai, para que a Tua palavra seja anunciada, Pai. Então, usa, Senhor Deus, a minha boca com autoridade, ousadia da Tua parte, Pai. E o principal, Senhor Deus, vidas venham conhecer a Ti cada vez mais, Senhor Deus. Essa é a nossa oração. Te pedimos também, Senhor Deus, uma bênção especial para cada pessoa que está aqui nessa live, para cada pessoa que está entrando agora nessa live, para aqueles que vão entrar futuramente, talvez pelo YouTube, talvez pelo Instagram. Eu não sei, Pai, mas que o Senhor venha abençoar, ó Pai, que essa palavra venha, Senhor Deus, se fazer sentido nos seus corações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. A cada uma das minhas irmãs que entrou aqui. Pastora Graça, muito bom ter você aqui. Emily, ô glória. Meu esposo Fábio, irmã Marta, irmã Raimunda, ô glória, a paz do Senhor Jesus. Gente, existem pessoas que às vezes estão online aqui e eu não consigo ver o nome. Provavelmente eu não devo estar seguindo, meu Instagram pode estar bloqueado. Então me chama no final da live, no direct, porque aí eu te adiciono, tá bom? Eu te chamo lá, começo a te seguir e você também consegue comentar e compartilhar, tá bom? Natália, seja bem-vinda, minha amiga Elaine Lucas, ô glória, bom te ver por aqui, minha amada. Então é isso, gente, hoje nós vamos estudar sobre Salomé. Exatamente. Quem foi essa mulher? A gente vai ver quem foi essa mulher na Bíblia. Na verdade, a Bíblia não conta a história dela, não cita o nome dela. A gente vai entender aqui e onde que cita e a gente vai conseguir assim encaixar alguns versículos e conhecer um pouquinho dessa história, tá bom? Então fica comigo aí, a paz do Senhor Jesus a todas. Quem é mãe? Eu vou pedir ajuda, porque mais uma vez a gente vai falar sobre esse tema, e para mim é difícil falar sobre isso, então eu vou precisar que as mamães aí me ajudem, as mamães de plantão aí me ajudem. Você sabe que eu amo quando vocês compartilham aqui comigo, quando vocês comentam, quando vocês interagem, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, a gente já orou, já entregou essa live ao Senhor, e eu quero falar aqui, na verdade, eu preciso dizer aqui sobre essas duas histórias. Existem duas histórias na Bíblia, e quem tá com a Bíblia aí, eu preciso que você pegue sua Bíblia nas mãos. A gente vai falar primeiro do texto, que tá lá em Mateus, capítulo 6. Abra sua Bíblia junto comigo aí, para você acompanhar e grifar. É uma história muito conhecida. Mateus, capítulo 6, versículo 21
ao 28. 21 ao 28. Eu não vou ler para não gastar muito tempo, tá bom? Deixa eu só confirmar isso aqui, para ver se eu não escrevi nada errado. Eu acho que eu escrevi bem errado a referência aqui, mas vamos lá. Marido, me ajuda aí. Eu acho que eu bem coloquei a referência errada aqui, gente, mas não tem problema não, no meu estudo. Eu vou acertar aqui para vocês. Vamos lá. A Bíblia, ela conta a história de duas pessoas que, na verdade, não tem o seu nome, que é Salomé. Não tem o nome, a Bíblia não cita o nome Salomé, mas alguns estudiosos do primeiro século, tá? Como Flávio Joséfo, você já deve ter ouvido falar nesse nome, e outros teólogos também, estudiosos da história, afirmam que o nome delas eram Salomé. Então eu vou abordar aqui sobre duas personagens que a gente vai falar nessa live, e eu vou me aprofundar um pouquinho na história delas. Só que eu vou me aprofundar mais na mãe do Tiago e João, que alguns estudiosos chamam de Salomé, e também vou resumir aqui a história também da outra Salomé, tá bom? Então, primeiro, eu vou resumir de forma bem rápida a história de uma mulher chamada Herodias. Herodias. Ela tinha uma filha, na qual a Bíblia não cita o seu nome, tá? Mas pela história, nós sabemos que o nome dela era Salomé. Por que pela história? A Bíblia não cita, mas a gente sabe que existe a história aquela que a gente estuda na escola, sobre os acontecimentos no passado, seja na Grécia, Roma, enfim, a história consegue contar pra gente. Então, fazendo um entrelaçamento da história e da palavra de Deus, a gente descobre que o nome dela foi Salomé. Então, Herodias é uma mãe que é manipuladora, ambiciosa e astuta. E quando você lê Mateus 20, eu anotei bem errado aqui a referência, eu falei, deixa eu olhar aqui. Eu gosto sempre de abrir junto. Acho que não. Tô com o Mateus aqui aberto aqui, 2020. Cadê? 2020. Não, amor, essa daí é a segunda história que a gente vai falar. Essa tá certinha, essa eu anotei a referência certa. Tô falando da Herodias. Então me ajuda aí, meu marido tá me ajudando aqui nos bastidores, gente. Vamos lá, ao vivo é assim mesmo. Então, vamos continuar a história. Herodias era uma mulher manipuladora, ambiciosa e astuta. Então, quando você lê a passagem, eu já vou te falar a referência aqui, a gente percebe que ela foi casada 2 vezes com os meios filhos do Herodes o Grande, tá? Eles eram tios do Herodes o Grande. Você já deve ter ouvido falar em Herodes o Grande. O seu primeiro casamento de Herodias foi com Herodes Filipe. Então, existia uma linhagem aí que todo mundo tinha o nome Herodes. Então, Herodes o Grande, conhecido, famoso na história, que você estuda lá em história. E existia também o Herodes Filipe, que a Bíblia menciona o nome dele. E ele teve uma filha com Herodias. E eles chamaram a sua filha de Salomé. Tá bom? Apesar da Bíblia não citar o nome dela era Salomé. E quando Herodes Antipas, ou seja, que era irmão de Herodes Filipes, foi visitar Herodias, ela se interessou por ele. Por quê? Porque ele era governante, porque ele era um homem poderoso, e ele também se interessou por Herodias. E aí o que aconteceu? Herodias foi e pediu para quê? Para que ela se divorciou do marido dela, Herodes Filipes, e pediu, inclusive, para que Herodes Antipas, que também era casado, se divorciasse da sua mulher. Gente, olha que história. E aconteceu exatamente isso. E essa união, gente, foi exposta e condenada por João Batista. Então, você já ouviu falar sobre isso? Deixa eu só conferir aqui. O texto que eu estava lendo, eu marquei na minha Bíblia, mas eu tirei. Geralmente eu coloco essa fitinha aqui para marcar, mas saiu da marcação. E aí eu me perdi aqui para falar para vocês. 3:19, é isso, amor? Exatamente, isso aí, ó. Marido me ajudou. Tá até aqui marcado. Ó,
Deixa eu marcar novamente. Sendo, pois, tetrarca Herodes repreendido por causa de Herodias, mulher de seu irmão, Filipe, todas as maldades de Herodias tinha feito, acrescentou-se todas as outras ainda. Na verdade, não é essa não, tem até outra, amor, tem outra referência. Olha aí pra mim. Explica a história todinha. E aí, o que acontece, gente? Essa união foi exposta por João Batista. Porque era um casamento incestuoso. Eles eram divorciados e era contra a lei mosaica, a gente sabe, em relação ao incesto. E o resultado do posicionamento do apóstolo João, vamos dizer assim, né? João Batista, não é o João, é João Batista, aquele que veio antes para abrir o caminho de Jesus. Ele era contra essa união. E ele falou contra esse pecado, que é muito grande, muito grave, e resultou num ódio em Herodias, que aí pediu para o seu atual marido matar João Batista. Só que a Bíblia disse que Herodes não queria fazer isso, porque mesmo que João tivesse confrontado ali o pecado, ele sabia que João era um homem justo, era um homem bom, e ele também tinha medo, principalmente da reação do povo naquela época, porque a gente vê a Bíblia falando da história de João, e a gente vê exatamente João, ele sendo um interlocutor. João tinha voz ali, e ele abriu o caminho para Jesus. Então, João também tinha seguidores nesse tempo. E aí, o que acontece? Houve uma festa, o aniversário de Herodes Antipas. E aí, o que ele fez? O que Herodias fez? Usou a sua filha, Salomé, para conseguir o que ela queria. Salomé, ela era muito bonita e sensual e ela dançou ali pro seu tio de forma fascinante. Você já deve ter ouvido essa história em vários lugares, seja até na televisão mesmo, já passa em filmes, enfim. Ela dançou pro seu tio ali e o seu tio, encantado, falou: olha, você pode pedir o que você quiser. E ela prontamente, instruída por quem? Pela sua mãe, Herodias, pediu o quê? Mata João Batista, mas eu não quero só que você mate não, eu quero a cabeça dele numa bandeja. E aí Herodes Antipas, ele não ia passar por esse constrangimento, né? De não cumprir aquilo que ele havia acabado de falar no meio de uma festa, no meio de várias pessoas. Então, perante aquilo ali, aquele constrangimento, ele era um homem orgulhoso e ele também não tinha princípios, assim aconteceu. Ele mandou matar João Batista e trazer a cabeça de João Batista num prato, gente. Que coisa forte, né? Então, o que eu aprendo aí, né? Herodias foi uma mulher sem escrúpulos que manipulou o marido para se livrar-se dos seus inimigos, no caso João Batista, e ainda envolveu a sua própria filha. Gente, isso é forte. Ela envolveu a sua própria filha nessa situação. Ela envolveu a sua própria filha numa obsessão, numa vontade, num desejo dela. A verdade é que ela sabia, porque João Batista confrontou, João Batista falou que aquilo não agradava a Deus. Então ela sabia. E o que eu aprendo dessa história? Cuidado, gente. Não podemos utilizar os nossos filhos como arma para benefício próprio. Foi o que essa mulher fez. Ela manipulou a filha. Ela manipulou o marido. Cuidado para você não estar usando o seu esposo, a sua filha, para manipular para benefícios próprios. A influência de Herodias aqui levou Salomé ao pecado. Por quê? Porque Salomé se tornou cúmplice de um assassinato. Isso é forte demais. Então aqui a gente vê um mau exemplo de uma mãe que colocou os seus desejos, as suas ambições acima de princípios, acima de valores, acima da vida, principalmente de outras pessoas. Uma pessoa foi morta, foi assassinada. Então, gente, tudo isso para satisfazer a sua vontade. Essa é a história que a gente aprende com essa mulher. Então, eu quis só pincelar rápido, porque a Karine falou sobre Salomé, mas não contou sobre essa história. Então, eu quis aqui trazer de forma bem rápida o resumo dessa história para vocês, tá bom? Vamos agora para outra história. Marido colocou ali para mim, Mateus 6, não é isso? Do 17. Mateus não, é Marcos, né? Gente, eu tô com Mateus na cabeça. É porque a gente fala sobre Mateus. Mateus 6. Exatamente, ó. Tá até aqui, ó. Herodes Antipas na Bíblia fala, tá? Então, Mateus 6,
Você vai ler isso em casa, depois você vai meditar. Mateus 6, do versículo 17 em diante, vai contar a história, exatamente isso que eu falei para vocês, tá bom? Outra coisa, gente. Eu quero falar agora um pouquinho sobre a outra mulher. Ih, eu vi que a Esther entrou. Glória, seja bem-vinda, Esther. Minha amiga Luma, meu Deus, obrigado pela sua vida, por você estar aqui. Sem palavras, gente. Luma estudou comigo no ensino médio, coisa forte. Bem, vamos lá. Agora, quem é a outra Salomé? Aí essa sim, eu anotei as referências aqui para não me perder. Tá lá em Mateus 20, do versículo 20 ao 24. A gente também vai ter algumas observações lá em 24, no Mateus 27, 56 e Marcos 15, do 40 ao 41 e 16 também. Por isso que eu tava com essas referências na cabeça. Que foi onde que eu aprofundei. Oh, um beijo, amiga. Glória a Deus pela tua vida. Gente, Luma, fica aí. Vamos falar sobre mamãe. Você vai me ajudar aí. Ó, a primeira observação que eu quero fazer aqui, eu já fiz no início, mas quem chegou depois para poder entender. A primeira observação que eu quero fazer aqui é que essa mulher, ela não tem nome. Ela não tem nome. Mateus 20, versículo 20. Vamos ler para você ver como é que está escrito a Bíblia. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrando-lhe faz um pedido. Então, é sobre esse texto, Mateus 20, do versículo 20 ao 24, 4 versículozinhos, abre aí sua Bíblia, para você acompanhar junto comigo, é que a gente vai falar da história dessa mulher, tá? Então, é sobre esse texto que a gente vai falar hoje. E hoje, quando a gente lê esse texto, parece que essa mulher não tem identidade. Por quê? Porque a identidade dela tá atrelada ao casamento. Fala que ela era o quê? Mãe dos filhos de Zebedeu. Ou seja, a gente olha e vê que essa mulher, a identidade dela tá atrelada a ser mãe e ser esposa de Zebedeu. Ser mãe de Tiago e de João. Karine, aonde que você diz que ela é mãe de Tiago e de João? Dos apóstolos de Jesus. Vamos na palavra, vou te mostrar na Bíblia. Abre aí sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 19 e 20. E diz assim, na versão NVI. E Jesus, indo um pouco mais adiante, viu um barco. Tiago, filho de Zebedeu, olha aí a expressão, e João, seu irmão, preparando suas redes. Logo chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Então aqui você conhece a história, né, da famosa, a gente até canta quando a gente tá na igreja, né, aquela música Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da galera. Então você sabe que Tiago e João, eles eram irmãos. E aqui foi exatamente Marcos 1:19, foi o chamar, Jesus chamando eles para serem discípulos, e eles ali prontamente receberam ali. Então, agora a gente já tem a família montada. A gente tem o pai, que foi Zebedeu, a gente tem Tiago e João, que eram irmãos, filhos de Zebedeu, e a gente tem a mãe, mas a gente ainda não tem o nome da mãe. Então, essa mãe é sem nome. Inclusive, parando para analisar um pouquinho aqui o texto de Marcos, onde aparece a figura de Zebedeu, a gente vê que ele era um homem próspero. Por quê? A Bíblia relata nesse texto que eu acabei de ler com vocês que ele tinha servos, que ele tinha trabalhadores, empregados que trabalhavam para ele nesse barco de pesca. Se a gente ler lá o finalzinho do versículo, Marcos 1, 19 ao 20, a gente vê, ó, e deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Então, ele tinha empregados. Quando a gente lê o texto aqui, a gente vê que ele tinha empregados. Então, é possível aqui que Zebedeu, tá? Ele era alguém conhecido da igreja do primeiro século. Por quê? Só faz sentido essa expressão, essa referência esposa de Zebedeu ou filhos de Zebedeu. Por quê? Porque as pessoas queriam ler esse evangelho aqui que foi escrito naquele tempo, eles iam saber de quem tá falando. Ah, tá falando de Zebedeu, tá falando dos filhos de Zebedeu. Então, Zebedeu, a gente quando lê, a gente entende que ele era uma pessoa ali proeminente, uma pessoa de referência, na qual ele é a própria referência para os filhos, para a esposa, talvez para o trabalho. Então, eu acredito que esse comerciante aqui, Zebedeu, ele era conhecido sim na sua circunvizinhança, inclusive que ele era também proeminente aos judeus, por causa de um detalhe, tá? Que tá lá no interrogatório de Jesus, um pouquinho mais à frente,
lá quando Jesus vai para a casa do sumo sacerdote. Então, abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 18, versículo 15 e 16. E diz assim, eu vou ler para você. E Simão Pedro e o outro discípulo seguiram a Jesus. Então, perceba, a gente está falando do Evangelho de João, tá? E aqui João está falando, e Simão Pedro e outro discípulo. Então, sempre que o Evangelho, ele omite o nome de algum apóstolo específico, a gente entende que é uma referência do próprio autor do Evangelho. Nesse caso, João. Então, perceba, o versículo continua. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Quem era conhecido? O outro discípulo. Quem é esse outro discípulo? João. João estava escrevendo. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava à parte do lado de fora. Então, saiu o outro discípulo, quem? João, que era conhecido do sumo sacerdote. Você vê que a Bíblia faz referência 2 vezes que João era conhecido do sumo sacerdote. E aí ele foi e falou para a porteira, levando Pedro para dentro. Então ele conseguiu colocar Pedro dentro da casa do sumo sacerdote, porque ele era conhecido, tá? Então eu acredito que por ele ser filho de Zebedeu, ele teve esse acesso. Não é só eu que creio, tá? Muitas pessoas, muitos estudiosos também falam nessa mesma linha, tá bom? Então é importante destacar que a Bíblia não fala sobre isso que eu acabei de dizer. Mas isso são estudos, cruzando as mensagens, cruzando os evangelhos, a gente consegue perceber isso na história, tá? Então, pela própria expressão de linguagem, pela forma de linguagem abordada, eu acredito que sim, Zebedeu era uma figura conhecida entre os judeus, entre a igreja do primeiro século. Tanto que a sua esposa, ela tinha um nome, mas a gente vê a escritura o tempo inteiro destacando a sua esposa como esposa de Zebedeu. Então, era para fazer uma referência. Então, agora eu quero te mostrar aonde que a gente acredita que o nome dela era Salomé. Então, vamos lá. É possível que o nome dela seja Salomé porque a gente tem uma referência na Bíblia e fazendo uma análise de informação, como eu disse, cruzando as informações no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, a gente consegue ter essa notoriedade. Então, vamos lá. Mateus, Evangelho de Mateus segundo Jesus, capítulo 27, versículo 55 e versículo 56, diz assim a Bíblia. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Então, esse texto aqui de Mateus 27, 55, só para você entender, está falando já da crucificação de Jesus. Essas mulheres estavam seguindo Jesus no momento da crucificação. E quem são essas mulheres? O versículo continua. Entre as quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ou seja, a gente vê a expressão novamente aí, as mães dos filhos de Zebedeu. E aí, comparando com o que está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 1, e passando o sábado, ou seja, agora, Marcos está se referindo após a crucificação de Jesus. Então, antes era no momento da crucificação e agora é passando o sábado, ou seja, depois da crucificação. Estava quem? Perceba lá, Maria Madalena, e aí a gente vê que é a mesma Maria que estava lá na crucificação. Maria, mãe de Tiago, ou seja, Maria, mãe de Tiago que estava lá. E Salomé, ou seja, e compraram aromas para ungir. Você vê que é o mesmo grupo de mulheres descrito em Mateus 27, versículos 55 e 56. Agora estava aparecendo o mesmo grupo de mulheres, só que em vez de, no lugar, a esposa de Zebedeu, estava ali o nome Salomé. Então, a falta do nome das mães dos filhos de Zebedeu, nesse lugar, a gente percebe, encontra a expressão Salomé. Então, é possível, sim, cruzando os evangelhos, que a esposa de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu, tenha sido chamada de Salomé, tá? Então, é importante eu trazer esse contexto para vocês de como foi dito que o nome dela é Salomé. Então, Salomé aqui é a forma feminina do nome Salomão, que significa paz, tá bom? Então, recapitulando a história, para quem chegou agora,
essa Salomé que a gente está falando aqui não é a mesma Salomé da história de João Batista, tá? Aqui é uma outra Salomé, chamada talvez de Maria Salomé, tá bom? Então, nós já temos um nome ou um possível nome para essa mulher, apesar da Bíblia relatar praticamente a história dessa mulher, mencionando ela, da maioria das vezes, como esposa e mãe, mas ela tem um nome. E todas as vezes que ela aparece na narrativa bíblica, aparece exatamente mais como esposa e mãe. O único momento que a gente vê Salomé foi esse que eu acabei de ler para vocês, tá bom? Então, deixa eu beber um pouquinho de água. Quem tá entendendo até aí, fala comigo, manda um joinha, faz um sinal para eu entender que você tá aí, acena aí comigo. Quero já dar boas-vindas aqui antes de eu começar a falar um pouquinho mais. Irmã Cleude está aqui que eu não tinha falado. Irmã Rose, seja bem-vinda. Regiane, seja bem-vinda. Irmã Mônica, Luciana. Gente, quem eu não citar o nome aqui, provavelmente eu não devo estar seguindo você, então você não vai conseguir comentar. Não aparece para mim. Então me chama lá no direct, tá? Que eu vou, te adiciono e você vai conseguir participar das lives, tá bom? Então, gente, agora eu quero trazer um aprendizado sobre isso tudo agora que a gente falou sobre nome, sem nome, enfim. E até hoje, eu vejo isso acontecendo. Eu quero perguntar para vocês se isso não acontece com você. No meu caso, eu já cheguei em vários lugares, e as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, a esposa do Fábio. Já aconteceu isso com você? Festa de família, então. Eu chegava nas festas de família quando eu era mais nova, e as filhas da Margarete. Já aconteceu isso com você? Fala aí pra mim se já aconteceu isso com você. As pessoas, elas te chamam como filha de alguém ou como a esposa de alguém. Você já passou por isso? Fala aí comigo. Interage aí comigo. Então, gente, tem mulheres que não gostam de ser chamada ou reconhecida dessa forma. Mas eu vim aqui te dizer uma palavra muito simples para o seu coração. Você precisa se alegrar se você é chamada assim, se você é identificada dessa forma. Por quê, Karine? Porque você tem a oportunidade de ser chamada como mãe de seus filhos. Porque você tem a oportunidade de ser reconhecida e chamada como esposa de seu marido. Existem muitas mulheres que desejam ser mães, mas não podem. Existem muitas mulheres que desejam ser esposa, só que até hoje não casaram, não conseguiram casar. Então eu vim aqui dizer para você que isso também é a sua identidade. Isso também é a sua identidade. Entenda, isso não tem nada a ver com realização pessoal. Coisa boa, como diz meu pastor, é a gente ser lembrado por essa forma. Gente, tem pessoas que até brigam, que arruma problema, confusão. Ai, fulaninho esqueceu meu nome. Guarda isso no seu coração. Vale muito mais as suas qualidades, as suas habilidades e aptidão que Deus lhe deu do que o seu nome. Ser mãe e esposa são responsabilidade muito grande. Deus colocou isso na sua mão, então honre. Se alguém te chamar de a mãe de fulano ou a esposa de ciclano, é uma responsabilidade muito grande. Deus confiou isso a você. Tem gente que quer e não tem. Então isso é para alguém que está aqui na live. Para de tentar convencer as pessoas a lembrarem do teu nome. Mas mostra na prática o que você é. Mostra na verdade quem você é. Gente, ser mãe é aquela pessoa que cuida, mas também que puxa a orelha quando necessário. Ser esposa é aquela pessoa que dá suporte ao seu marido. Dizem por aí, e eu tenho certeza que você já deve ter ouvido essa expressão, que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Você já deve ter ouvido isso. Só que eu acredito que é do lado de um grande homem existe uma grande mulher. Por que
Karine? Não entendi. Porque a mulher foi tirada da costela. De onde que a mulher foi tirada? Da costela. E onde fica a costela? Aqui, ó. Do lado. Do lado. Então, entenda. Mesmo que em algum determinado lugar alguém não cite o seu nome, mas te chame por uma dessas características, mãe do filho fulaninho, esposa de alguém, lembre-se do prazer que você tem de poder ser mãe, de você poder ser esposa. Muitas pessoas não têm isso. Então isso também faz parte da sua identidade. Você também é mãe, você também é esposa. Então, não queira que as pessoas fiquem lembrando o seu nome. Lembra de Salomé aqui. A maioria das vezes a Bíblia aponta ela como mãe dos filhos de Zebedeu, como esposa de Zebedeu. Mas ela tinha uma identidade, e essa era a identidade dela. Então, a verdade é que essa mulher, sem nome, vamos dizer assim, ela também tem um ministério. E um ministério relevante no meio dos cristãos do primeiro século. E a gente vai abordar um pouquinho sobre essa história. O primeiro texto que li aqui com vocês menciona ela, dizendo que ela fazia parte de um grupo de mulheres que seguia ao Senhor. Mateus 27, 5 fala sobre isso. Muitas mulheres haviam deixado Jesus, haviam deixado o seu lugar, o seu ambiente, que no caso dela foi a Galileia, e foi até Jerusalém. Ou seja, está dizendo aqui que essa mulher, sem nome, ela deixou os seus filhos, deixou sua casa, deixou seu esposo e foi seguir Jesus. Gente, da Galileia, e eu fui pesquisar, e você pode procurar isso até na internet, no Google, enfim. Da Galileia para Jerusalém são 126 quilômetros. É longe, é chão. A pergunta é, a gente já sabe que os filhos dela também seguiram a Jesus. Qual foi a motivação que essa mulher teve de seguir a Jesus? Qual foi a sua primeira motivação? Foi para estar perto dos seus filhos ou foi para estar perto de Jesus? A gente não sabe, a Bíblia não informa, então aquilo que a Bíblia não fala, não informa, a gente não dá voz. Mas eu creio sim, que coisa boa é a gente poder acompanhar Jesus, estar com Jesus e também próximo aos filhos, né? Quem é mãe aí, a oração tem sido essa, né? Para que os seus filhos estejam no caminho do Senhor. Então imagina como que essa mulher era privilegiada e honrada por seguir a Jesus e saber que os seus filhos estavam também no caminho. Agora, uma coisa eu preciso dizer aqui, lembrando que a gente está fazendo um estudo. Então, a gente está falando aqui do primeiro século da igreja cristã. E as mulheres, naquela época, elas não tinham voz, no sentido de dizer para o seu marido, olha, eu vou deixar aqui você, a casa, com o seu trabalho e vou acompanhar Jesus. Elas não tinham voz. Então, certamente, isso era muito difícil para o seu esposo entender, mas a Bíblia não cita, mas o seu esposo entendeu. Porque não teve, você não vê ali impedimento para isso acontecer. Inclusive, eu acredito que Zebedeu, ele também foi um mantenedor do ministério de Jesus e dos apóstolos, os filhos dele. Ele continuou trabalhando lá na Galileia, com seu trabalho de pesca da família, a gente já falou um pouquinho aqui. Mas eu acredito que ele mandava recursos. A Bíblia fala, lá em Lucas 8, versículo 3, que Joana, mulher de Cusa, é o procurador de Herodes, Susana e muitas outras, ou seja, não cita o nome de todas as mulheres, mas fala que muitas outras o serviam a Jesus com os seus bens. E a gente já falou um pouquinho aqui que Zebedeu, ele tinha uma condição porque ele tinha empregados. Então, os seus filhos viraram discípulos, viraram apóstolos e seguiram a Jesus. E a sua esposa também. Então, eu acredito que ele foi um mantenedor. Porque a Bíblia fala que essas mulheres serviam a Jesus com os seus bens. Então, eu acredito que Zebedeu estava ali ajudando, mantendo também a alimentação dos seus filhos, da sua esposa e também Jesus. Aqui não cita o nome de Salomé, mas essas outras mulheres aqui estavam na crucificação, na ressurreição. A Bíblia informa que, principalmente naquela época, gente, na cultura judaica, as mulheres elas não deveriam ser ensinadas pelos mestres. Não deveriam ser ensinadas. Só que a gente vê aqui Jesus permitindo que essas mulheres o seguissem. A gente vê aqui Jesus permitindo
que essas mulheres fossem ensinadas. Jesus ali estava demonstrando que todas as pessoas são iguais para Jesus, homens e mulheres, porque na cultura judaica a mulher não poderia aprender, a mulher não poderia ser ensinada. Inclusive, elas não estavam só sendo ensinadas, mas elas também estavam sustentando, a Bíblia fala que servia com seus bens, estavam sustentando o ministério de Jesus com seus próprios recursos. Tá? Sabe o que eu aprendo aqui? Algo bem rápido pra gente entender? Que Jesus é lindo. Jesus, ele não quebra princípios, mas ele quebra protocolos. E esse era um protocolo. A mulher, diziam que naquela época as mulheres elas não poderiam ser ensinadas, mas Jesus ia lá e ensinava as mulheres. Ô, glória! Coisa linda, né? Bem, vamos lá. A gente não sabe a respeito de muita coisa dessa família. Mas a gente percebe que essa mulher seguia a Jesus. E a gente vê aqui que Salomé e Zebedeu, eles ensinaram muito bem aos seus filhos, Tiago e João, a respeito das escrituras, a respeito da vinda do Messias. Tanto que quando Jesus veio e chamou para seguir, prontamente eles largaram tudo e seguiram, porque naquela época eles viviam na expectativa de um rei para governar, um Messias. Existia uma promessa de um salvador, de um resgatador, de alguém que reinaria, que seria do trono de Davi. Então, você vê que essa mulher, ela permaneceu fiel até o fim. A gente leu aqui mensagens relacionadas a isso. Ela acompanhou tanto na crucificação quanto na crucificação e na ressurreição, tá bom? Então, a verdade é que todos os discípulos aqui, todos os discípulos que seguiam a Jesus e também as mulheres que seguiam a Jesus, eles estavam sob ameaça. Qual ameaça, Karine? Eles poderiam ser mortos a qualquer momento, como foi Jesus. Então, entenda, Salomé, mesmo sabendo que existia uma ameaça, mesmo sabendo que poderia acontecer alguma coisa, ela e os discípulos, eles permaneceram com Jesus ali. Principalmente ela, que foi até o final. Alguns discípulos não ficaram até o final, mas ela foi até o final, na crucificação e na ressurreição. A gente vê que alguns discípulos, alguns apóstolos fugiram, não acompanharam. Então, olha o que essa mulher fez. Agora, eu vou voltar um pouquinho a história só para você entender o que está acontecendo. Lá no capítulo 19, a gente está falando aqui do capítulo 20 de Mateus. Lá no capítulo 19, versículo 27 ao 29, e eu vou ler para ficar mais fácil, mais claro para você, diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, se dizendo, veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Pedro está falando com Jesus, que eles deixaram tudo para seguir Jesus. Aí olha o que Jesus responde. Jesus respondeu, com toda certeza vos afirmo que vós, que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa de meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então, eu precisei ler isso aqui para você entender o contexto. Perceba aqui, foi dito por Jesus para esses apóstolos que existiria uma recompensa em seguir a Jesus. Um trono. Essa era a recompensa. Eles também teriam um trono. E eu fico imaginando a cabeça de Salomé, e eu vou usar essa expressão, ou das mães dos filhos de Zebedeu, entendendo e imaginando, porque ela conhecia a palavra, o que aconteceu com Davi. Davi foi ungido a rei em Israel, mas antes de ele assumir o trono, ele enfrentou batalhas, ele enfrentou perseguições, mas ele foi o maior rei de Israel. Então, como eu vou duvidar de Jesus? Champlin aqui, um teólogo, diz que os apóstolos, nesse momento que Jesus estava falando exatamente isso com os apóstolos, e Pedro fez essa indagação, fez essa pergunta, fala que esses apóstolos, eles estavam esperando que o reino de Jesus, que o reino do Messias, cumprisse ali, naquele momento, um reino físico, tá
tá bom? Então eles estavam esperando que esse reinado de Jesus fosse inaugurado a qualquer momento. Eles estavam radiantes e alegres, porque esses apóstolos, esses 12 apóstolos, iriam participar e iriam ter um trono. Agora você imagina a mãe de Tiago e João, que seguia Jesus, estava ouvindo Jesus falar exatamente sobre isso. Olha o orgulho que essa mãe sentiu. Olha a alegria que essa mãe sentiu. E aí que a gente entra no texto que eu falei que a gente ia ler hoje. Pega a sua Bíblia aí para você entender comigo. Mateus 20, do 20 ao 24. Gente, Salomé aqui, só para recapitular, estava deixando a casa, a vida confortável que ela tinha para seguir a Jesus. 126 quilômetros indo da Galiléia para Jerusalém é um bom percurso. Naquela época não tinha carro não, tá? Então, lembra, é uma trajetória. Olha a ousadia que essa mulher teve agora da pergunta que ela vai fazer para Jesus. Olha o que essa mulher fez. Diz assim a Bíblia. Ela querendo benefício para os seus filhos. Então, Voltou? Quem tá me ouvindo, diga amém. Meu Deus, a paz, irmã Leila, seja bem-vinda. Gente, travou aí para vocês, já voltou? Fala comigo. Esté, Carla, ô Glória. Leucácia, Silvanete, ô Glória, obrigado pela presença de vocês. Quem tá me ouvindo, diga amém. Agora apareceu aqui para mim. Eu tava usando o dados. Liguei o Wi-Fi aqui agora. Meu Deus. Quem tá entendendo, diga estou entendendo. Quem tá compreendendo a história da mãe dos filhos de Zebedeu ou Salomé, diga estou entendendo. Minha internet tá muito ruim hoje. Vamos lá? Beleza, entrou aqui, irmã Graça, estou entendendo. Ô, Glória. Vamos lá, gente. E aí diz assim, ó. Jesus perguntou para ela, o que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu. Declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão. Um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha o que ela pediu, gente. Olha que mulher ousada. Jesus, quando você se torna rei, permita que o meu filho, um senta à tua direita e o outro à esquerda. Aí olha a resposta de Jesus. Jesus lhe disse, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E olha o que Tiago e João responderam. Podemos. Responderam eles, e Jesus disse-lhes, certamente vocês beberão o meu cálice, mas assentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Então, sabe o que eu aprendo aqui? Que essa mulher é mãe. Essa mulher é mãe, gente, é uma super mãe. E ela parece, eu acho que com todas as mães desse mundo. Quem é mãe aqui, fala comigo aí, eu sou mãe. A pergunta é, vê se você não é assim. Eu preciso da tua ajuda agora na live. E você sabe que eu ainda não sou mamãe, ainda, mas eu vou ser. Mas observando as mamães, eu consigo observar isso. E eu creio que você vai poder dizer com uma forma muito mais de autonomia. Eu quero que você sinta vontade aqui de compartilhar aí, ó. Eu sou mãe, ô Glória. Gente, se você quiser discordar com o que eu vou falar, tudo bem. Se você quiser concordar, também tudo bem. Mas eu quero saber o que vocês pensam, para saber se eu não estou muito errada no que eu estou falando aqui. Eu fico imaginando Salomé seguindo Jesus. E como mãe, ela deveria olhar assim para os 12 apóstolos que estavam seguindo a Jesus. E ela deveria olhar assim e pensar assim, de todos eles ali, o melhor os meus. De todos eles ali, os meus 2 filhos são os mais inteligentes, são os mais bonitos, são os que merecem ocupar a melhor posição. Não é isso, gente? Isso não é coisa de mãe? Porque o que ela pediu foi isso. Olha, o meu filho, um ocupa a direita e o outro a esquerda. Eu imagino ela falando assim, no meio dos 12 e daquela multidão que seguia Jesus, os meus 2 meninos se destacam. Eles são os melhores apóstolos. A pergunta é, não é dessa forma que as mães veem os seus filhos? Aí, ó, Carla concordou comigo. É claro, gente, que eu tô conjecturando aqui baseado no texto. Mas todas as mamães
Se tiver alguma que não pensa dessa forma, me fala. Mas eu vejo que enxerga os seus filhos dessa forma. Toda mamãe acha que os seus filhos são os mais inteligentes, que os seus filhos são os mais capazes, que os seus filhos são os mais perfeitos, que os seus filhos são os mais bonitos, são os mais belos desse mundo, né? Assim, gente, inclusive, uma amiga acabou de ter bebê, e aí a enfermeira virou pra mim, recentemente, né, eu fui acompanhar ela no seu parto, e aí a enfermeira virou e falou assim, nossa, toda criança nasce com cara de joelho, mas toda mãe, quando olha pro seu filho, fala que ele é lindo. Aí ela fala, nossa, mas tem cara de joelho, mas a mamãe acha que o filho é o mais lindo do mundo, né? Exatamente, ó, a pastora Graça concordou, a gente quer sempre o melhor pros nossos filhos, e não é assim? São sempre os melhores. Então, a verdade é que essa mãe aqui, a mãe dos filhos de Salomeu, ela conhece muito bem os seus filhos. Por que você está dizendo isso, Karine? Porque ela sabia que ela tinha na casa dela os 2 filhos de trovão. Por quê, Karine? Porque a Bíblia fala sobre isso. Inclusive, Jesus que deu esse apelido, vamos dizer assim, para eles. Marcos 3, versículo 17, diz assim, que Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. E provavelmente aqui, filhos do trovão, esteja ligado ao temperamento e à forma de agir de João e de Tiago e de João. Apontando para quê? Para um fervor, um zelo muito grande. Eles eram muito impulsivos. Por que você está falando isso, Karine? Porque vou te dar um exemplo para a gente entender a personalidade dos filhos dela. E um bom exemplo foi quando Jesus estava passando pela aldeia de samaritanos. E aí a gente vê a atitude de João, de Tiago e de João. Tá lá em Lucas 9, versículo 54, diz assim, vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumir? Olha o que eles falaram, Tiago e João. Então observe o desejo de vingança. Algo explosivo que surgiu no coração ali de Tiago e João. Por isso o nome Filhos do Trovão, né? Fazia de fato sentido. Então, esses homens que agora estavam seguindo a Jesus, eles estavam sendo moldados por Deus. Tanto que mais tarde os filhos do trovão certamente se transformariam nos filhos do amor, porque eles foram transformados por Jesus. João, inclusive, no final descreve como discípulo amado de Jesus. Então, olha que coisa mais linda. Peraí que meu texto fugiu aqui, deixa eu só voltar. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Conversa comigo. Estou voltando aqui meu computador. Então, os temperamentos deles, de Tiago e de João, eles foram transformados. Aí, ó, a Carla tá falando que nesse filme The Chosen fala exatamente sobre isso. Ô, Glória, que bom, fico feliz. Gente, é uma série muito boa, o pessoal fala muito bem. Eu ainda não assisti, tá? Mas dizem que ela é muito próxima à Bíblia, tá? Então, a gente vê que o temperamento dos filhos dela foram transformados. Eles começaram a amar as pessoas, a cuidar das pessoas. Então, toda essa impulsividade de desejo, de justiça, de vingança que eles tinham, e por isso que eles foram chamados filhos do trovão, agora virou em favor do reino, tá? Então, quem sabe aqui não seja esse o motivo também, a gente não sabe, a Bíblia não fala, que a mãe deles passou a acompanhar também os seus filhos ali, porque ela sabia, como mãe sabe o temperamento de cada filho, não é verdade? Bem, a gente não sabe, a verdade é que toda mãe, e você vai concordar comigo, sabe o temperamento do seu filho, e sabe lidar com seu filho, né, como é que ele vai agir em cada situação. Então, essa mulher, de forma tão inocente, tão piedosa, teve uma coragem de pedir isso para os seus filhos, gente. Ela se ajoelhou, eu fico imaginando ela se ajoelhando diante de Jesus. E a verdade é que, como mãe, você vai concordar comigo. Sim ou não? Fala aí, sim ou não? Toda mãe, ela vai pedir algo pro filho do que para ela mesma, não é verdade? Quando você está na presença de Deus e você tem a oportunidade de pedir alguma coisa, se você tivesse a opção de pedir uma coisa, o que você pediria?
Eu tenho certeza que a maioria das mamães aqui, se não todas, vão responder que vocês fariam algum pedido relacionado aos seus filhos, principalmente em oração. Então, os seus pedidos, a maioria das mamães, se não todas, geram sempre em torno dos seus filhos. Ô, glória aí, tá vendo? Então, entenda aqui que essa atitude dela aqui é tão linda e tão nobre que ela suplica, ela roga pela vida dos seus filhos para Jesus. A verdade, eu quero dizer para mamães que estão aqui, que as vitórias que os seus filhos têm alcançado é por conta de você, mamãe. Tudo que os seus filhos têm alcançado é por conta de você. Talvez uma faculdade que o seu filho hoje tenha concedido, tenha feito e você não fez, mas o seu filho concluiu, é por conta de você, minha mãe. Talvez o seu filho, a sua filha tenha chegado a lugares, tenha pisado em lugares que você nunca esteve, que você nunca pisou. Mas tudo aconteceu em função da sua oração, da sua ousadia em pedir. Então eu quero dizer para as mamães que estão aqui, tem muitas mamães aqui que têm sido abençoadas e muitos filhos que têm sido abençoados porque são respostas das orações da mamãe, tá bom? Então o problema é cair no erro com a mamãe de Salomé, aquela que a gente falou lá no início, Herodias, que desejava ali manipular e influenciar a vida do seu filho, na decisão do seu filho. A verdade é que tem muitas mães colocando seus filhos em posição de destaque, não por merecimento deles, mas para atender um desejo da própria mãe. Levando até algo que é reprimido por ela não ter feito, por uma paixão, um desejo reprimido quando ela era mais nova, e aí ela não pôde realizar, por mais que pareça boa a sua intenção, tem mamães hoje que têm manipulado. E eu quero dizer para a mamãe aqui que ensinar é diferente de manipular. Então não faça que os seus filhos queimem etapas. Ensine eles a percorrerem todas as fases da sua vida, principalmente sendo humildes, servos e esforçados. Tem mamãe aqui, pessoas que vão assistir essa live, que trata o seu filho ou a sua filha como um porta-recado dela para o esposo. Já percebeu? Quando alguma briga, confusão, discussão, vai lá, fala para o seu pai isso. Vai lá, fala... Tá errado. Não manipule seu filho, isso é manipulação. Isso é usar a criança em favor de você, em favor do seu benefício. Isso não é postura de uma serva de Deus. Então eu preciso falar isso para você. Vamos voltar aqui à história. O pedido de Salomé era para os seus 2 filhos, eu já estou terminando. Para que ocupassem uma posição de trono, um à direita e um à esquerda. Nos tempos antigos, os altos oficiais, eu quero que você entenda isso para você entender a chave desse ensino, desse estudo. As pessoas nas cortes reais, eles ocupavam essa posição. Era uma posição ambiciosa, era uma posição desejada. Então, uma pessoa que tinha o trono, existia sim pessoas nas cortes reais que eram uma à direita e uma à esquerda, tá? E aí, o que Salomé queria? Salomé não queria só que eles ocupassem um trono. Essa mamãe aqui queria que seus filhos tivessem o trono da direita e o trono da esquerda. A verdade é que ela não estava percebendo tudo que Jesus estava falando antes dele falar desse versículo que a gente leu, que é do trono. Então, se você voltar um pouquinho à história, no versículo 17, lá em Mateus 20, a gente está vendo que Jesus ali pela terceira vez, se quiçá a última, ele estava ensinando os seus discípulos e ele estava dando um aviso aos seus discípulos. O quê? Que haveria um sofrimento. Jesus estava falando ali o que ia acontecer com ele a respeito da sua morte. Então, se você voltar, olha o que está dizendo a palavra de Deus. Eu vou ler para ficar mais fácil. E eis que vamos para Jerusalém. Ou seja, eles estavam saindo de Galiléia e indo para Jerusalém. Por quê?
O Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios para que dele se escarneçam, e açoitem, e crucifiquem, ao terceiro dia ressuscitará. Então, antes desse versículo de trono, de Pedro falar com Jesus e tudo mais, Jesus estava falando da sua morte. Portanto, essa era a última, perceba, gente, essa era a última viagem de Jesus a Jerusalém. E Jesus ali, ele estava desejando, sim, celebrar a última Páscoa com seus discípulos, com essa multidão, com esses peregrinos que estava seguindo, que estava acompanhando Jesus. Só que, na verdade, Jesus não estava indo só para celebrar a Páscoa. Jesus estava indo para ser o Cordeiro Pascual. Jesus ia morrer agora. E ali Jesus estava falando o que ia acontecer. Só que os seus discípulos, percebam, eles estavam achando que Jesus ia se tornar rei naquele momento. Que ali eles iam ter um trono, que Jesus agora ia dominar tudo, ia controlar tudo, igual Davi. Só que eles não entenderam, não parece que não ouviram que Jesus seria humilhado e morto. Olha o grau de ignorância deles. Gente, eles estavam andando com Jesus, eles conheciam as profecias, Jesus estava explicando todas as promessas que iriam acontecer, eles estavam vendo ali tudo sendo cumprido, e mesmo assim, eles, juntamente com Salomé, estavam esperando um reino temporal, estavam esperando Jesus ali ser anunciado com poder e com pompa. No fundo, eles estavam ali desprezando, eles queriam um conceito próprio, um mérito próprio, eles estavam com orgulho, sabe, de assumir esse trono, essa posição, eles estavam ansiosos por atingir essa posição de trono, essa nomeação de honra, podemos dizer aqui. Tanto que Salomé, você vê na fala de Salomé, ela adorou, mas o seu principal objetivo ali era conseguir algo de Deus, de Jesus. O principal objetivo ali era conseguir alguma coisa para os seus filhos. E a verdade é que a gente vê isso acontecendo nos dias de hoje. Muitas pessoas estão se chegando a Deus com a intenção de obter um benefício. E a verdadeira adoração a Deus, no momento que a gente vai à igreja cultuar a Deus, gente, deve ser exclusivamente pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. E tem muita gente achando que servir a Deus é você ir para a igreja, cultuar a Deus, servir, ajudar as pessoas. E não é. Adoração a Deus é pelo que Ele é. Ela se adorou, perceba, Salomé se ajoelhou, ela adorou a Jesus, mas pediu um benefício para ela, na verdade para os seus filhos. Exatamente isso, pastora Graça. Infelizmente, muitos hoje estão querendo apenas posição. É o que Salomé queria, gente. Posição para os seus filhos. Meu Deus, isso é forte. Eles não estavam percebendo que o reino de Cristo não era desse mundo. Ali existia um desejo de ser preterido na frente dos outros discípulos. E sabe o que eu aprendo? Que o orgulho é pecado. E o orgulho é um pecado que mais facilmente tem nos assediado. E é muito difícil você se livrar do orgulho. É uma ambição, sabe? Para poder lutar, para poder exceder o outro. Você vai entender o que eu tô falando. Tem gente colocando máscaras de santidade, de graça na internet. E em muitos lugares que a gente tem presenciado, tem visto, mas o desejo do coração é pecaminoso. Quer de fato crescer e ser reconhecido. Quer de fato ter uma posição de destaque. Quer de fato ter honra. Quer de fato ter um trono. Quer satisfazer o seu eu. Cuidado com a cobiça por querer exceder os outros em pompa e em grandeza. Em nome de Jesus, eu quero profetizar aqui nessa live, em nome de Jesus, que nunca seja essa a tua vontade de orgulho, de ambição, de exceder. Gente, essa mulher, ela queria que os filhos dela tivessem uma posição melhor do que os outros. Tava todo mundo ali igualzinho. É forte demais. Então, alguns estudiosos dizem aqui que Salomé, aí você vai entender um pouquinho por que ela fez esse pedido. Alguns estudiosos dizem que Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. Logo, Tiago e João eram primos de Jesus.
estudiosos falam isso. Na Bíblia de Estudo, Matthew Henry, quando você vai ler lá, nos comentários, diz, inclusive, que eles pensavam que por esse motivo, quem pensava? Os discípulos. Que por esse motivo que Salomé pediu, Jesus não negaria nada para Salomé. Por quê? Porque Salomé era parente. Então, era como se fosse uma intervençãozinha, sabe? Aquele favorzinho, é minha parente, então eu vou dar esse cargo aqui que é importante. Então, gente, sabe o que eu vejo aqui? Isso acontece muito nos dias de hoje. Nós temos a impressão que Salomé estava interessado em promover os seus filhos. Então, entenda uma verdade. O reino dos céus não é política. O reino dos céus não pode ser conquistado por indicação, ou porque você conhece alguém, ou porque anda junto. O famoso nepotismo, quase não sai a palavra. Karine, o que é nepotismo? Fácil, isso ocorre muito, principalmente nos dias de hoje. É quando um agente público usa da sua posição de poder para nomear outra pessoa, para favorecer os seus parentes. Vamos supor que eu tenha uma empresa, tá? E aí, eu vou colocar a minha mãe na minha empresa, o meu tio, o meu... E não é por seleção, e não é porque tem mais capacidade, não, sabe? Tem muita gente usando o evangelho dessa forma. Então, aqui, os estudiosos estão falando que, por acreditar que Salomé fosse parente, acha que por isso que fez esse pedido. Só que o reino de Deus não é conquistado por indicação. O orgulho dessa mãe aqui também se devia a uma ambição humana. Perceba, ela se ajoelhou diante de Deus para pedir um favor especial. Por 3 vezes Jesus havia dito que seria condenado à morte. Mas sabe qual é o problema? Que os ouvidos deles estavam seletivos. Eles estavam escutando só apenas aquilo que eles queriam ouvir. O quê? As coisas terrenas. E não que Jesus ia morrer. Exatamente, Emily. Eles estavam olhando para o reino natural e não espiritual. Eles estavam ouvindo as promessas que Jesus se sentaria no trono. Versículo 28 fala sobre isso. Mateus 19, 28. Só que aqui Jesus vai... ele aproveita essa oportunidade de Salomé e confronta eles dizendo... Você não sabe o que você está pedindo? Existem requisitos básicos para você assumir responsabilidades espirituais. Jesus está falando com alguém aqui. Existem requisitos básicos para você assumir uma posição, para você assumir uma responsabilidade espiritual. Não há atalhos para o reino de Deus. Não adianta. Porque você é parente de alguém, você acha que você vai ser missionária, você acha que vai ser... Não há atalhos para o reino de Deus. Jesus vai lá e confronta, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Pessoas estão sempre querendo privilégios e posições de serem reconhecidas, mas não entende as responsabilidades envolvidas. Então Tiago e João aqui, gente, olha o que Tiago e João fez. Meu texto saiu aqui. Meu Deus, dá-me graça, Senhor Jesus. Achei. Tiago e João aqui, eles responderam... Olha o que eles responderam. Podemos. Gente, eu fiquei boba quando eu li isso. Eles asseguraram a Jesus que eles poderiam beber o cálice que Jesus bebia. E eles responderam de forma alegre, inocente. Os discípulos aqui, na mesma hora, você olha o texto, você vê que eles responderam que poderia beber. E aí, quando você vai ler a literatura judaica, aí você entende por que ele falou assim, podemos. Por quê, Karine? Porque o cálice, na cultura judaica, ele era usado para indicar um momento de alegria, de sucesso. Então, ali os discípulos, eles... Claro que a gente pode viver esse momento de alegria, de sucesso. Eles não estavam compreendendo que o cálice ali estava falando do sofrimento de Jesus, do sangue que seria derramado. Podereis passar pelas... É como Jesus falasse assim, podereis passar pelas escuras águas do sofrimento, as quais passarei? Só que eles não entenderam dessa forma. Ou seja, o sim que eles responderam, o podemos que eles responderam, estava demonstrando uma cegueira espiritual que se encontravam. A expressão
hebraica aqui, beber o cálice, também significa compartilhar do destino de alguém. Entenda, as posições, os tronos são reservados para aquelas pessoas que se assemelham a Cristo. Mas somente Deus é o juiz e pode dar ordem, tá lá na continuação do versículo, e dar mérito para alguém. Tanto que Jesus fala, só Deus vai saber quem vai dar o trono. E para você ter o trono, você precisa beber do mesmo cálice, que está a morte. Aqui, dor. Você está preparado para isso? Porque tem muita gente querendo o trono, mas não está preparado para viver esse evangelho. Então guarde isso. As posições celestiais não se baseiam em razões, dinheiro, muito menos nos padrões de riquezas aqui humanas que a gente tem, muito menos em obras, nepotismo, como temos visto. Salomé, Tiago e João desejavam viver aquilo. E eles achavam que por ser parente, ele poderia receber essas posições. Isso é forte demais, gente. Então, logo depois, Jesus afirma a esses dois discípulos. Jesus afirma, se você ler o texto, Jesus afirma. Eu achei isso impressionante, porque isso acontece. Jesus afirma assim, olha só, na verdade, certamente a vez de beber. Ou seja, Jesus está afirmando para eles que eles vão passar também. Eu falei, meu Deus! E eles nem perceberam. E ali, não estava retirando a promessa futura. Perceba, olha o que Jesus respondeu. Certamente a vez de beber. E ele não retirou a promessa. Porque ele falou que vocês continuariam nos tronos. Mas de uma certa maneira passariam a experimentar o cálice amargo do sofrimento para a participação da glória. Jesus estava falando assim, olha, vocês vão sentar no trono. Só que o trono que Jesus estava falando nesse exato momento não era o trono terreno aqui, era o trono futuro que há de acontecer quando os apóstolos vão sentar, e aí quem assistiu a live escatológica do meu esposo aí vai entender sobre isso, que é o julgamento final, que os apóstolos vão participar julgando Israel. Então, Tiago e João aqui, futuramente, a gente vê que eles experimentaram esse cálice amargo de sofrimento. Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer como mártir. Foi o primeiro. E João, ele sofreu muito como mártir. Ele foi o último dos apóstolos a passar por uma experiência. A Bíblia não fala se ele chegou a morrer como mártir, mas ele passou a vida inteira sendo mártir. Então, estudiosos dizem que mártir é no sentido literal, de alguém que é morto em defesa da sua fé. E aquela pessoa que vive como mártir, no caso João, é uma pessoa que demonstra o tempo inteiro um zelo, uma característica por a sua fé. Mesmo que ele não venha a morrer por aquilo, mas ele passa a vida inteira sofrendo por aquilo. Então foi exatamente o que aconteceu. Tiago foi o primeiro e João foi o último. Olha que coisa forte, né? Tanto que esse pedido aí ocasionou uma indignação, e a gente vê, esse pedido que Salomé fez ocasionou uma indignação a quem? Aos outros apóstolos, aos outros discípulos que estavam vendo Salomé e Tiago e João pedindo isso. E aí a gente vê que a Bíblia usa a expressão de indignar. Esses discípulos, eles ficaram indignados. Imagina, são 12. 10 ficaram indignados porque Salomé, a mãe deles, estava lá pedindo o trono à direita e à esquerda. Então, eles ali, entenda, eles começaram a se rebelar e irar. Mas a Bíblia aponta que eles não se rebelaram contra a mãe de Zebedeu, que foi quem pediu, que foi quem falou. Eles ficaram chateados com Tiago e João, eles se iraram com Tiago e João. E aí Jesus ali mostrou que a política do reino dos céus é bem diferente dos governos terrenos. Então, os outros apóstolos, após ficaram indignados aqui, por que eu vejo isso? Eles não se indignaram com a mãe, porque eu acredito que eles devem ter se colocado no lugar da mãe e falar assim, poxa, se a minha mãe tivesse aqui, ela ia estar pedindo a mesma coisa que eles. Então o problema não é Salomé, é eles, né? Mas isso é só um comentário pessoal que eu quis aqui colocar para vocês, tá? Então, gente, eu quero que vocês guardem que o egoísmo promove dissensão e divisão.
Salomé, Tiago e João ali naquele momento foram egoístas. Eles queriam uma posição privilegiada. E toda vez que você fica com egoísmo, você está promovendo divisão, dissensão em qualquer lugar que você chega. Então ocasionou ali uma contenda entre eles ali, porque na verdade todos eles desejavam a mesma coisa, porque isso mostrou o que estava no coração de todos os 12, não era só de Tiago e João e de Salomé, porque eles ficaram irados com Tiago e com João. Então mostrou que essa ambição do trono, desse reino, não estava só no coração de Salomé, que teve a ousadia de ir lá e pedir para Jesus, mas na verdade estava no coração de todos os 12. Né? Então a falta de visão celestial, eles ainda estavam tendo, eles estavam ali perdidos ali. Então, Salomé, naquele momento ali, foi uma mulher, apesar de ser mãe, né, foi carnal ali na sua visão, pedindo a glória para os seus 2 filhos e não para Jesus. E a verdade é que esse desacordo, e eu tô terminando a live, é a oportunidade de Jesus agora, nesse momento, ensinar uma lição de liderança para eles. E Jesus ensinou a importância. A missão de Jesus era exatamente servir as pessoas, inclusive com sua própria vida. Então, gente, entenda, Jesus morreu para nos servir. Ele nos serviu até o final, até com a sua própria vida, até com a sua gota de sangue. Esse é o lugar verdadeiro de um líder, de um servo. Ele interrompe a sua vida. Isso é forte demais. Você que quer liderar, você que quer alcançar um status, você precisa entender que vai ter horas que você vai ter que deixar o você. Você vai ter que deixar de fazer algo para você. Talvez seja uma unha, um cabelo para servir alguém, para sair, para socorrer alguém que está passando por uma necessidade, que carece de uma oração, que carece de um... Então, um líder precisa servir até com a sua própria vida. Então, um líder renuncia à sua vida para pegar a sua vida e dá-la a outra. É isso que Jesus fez. E essa é a lição que Jesus estava passando para eles. Então, ao invés de a gente usar as pessoas para que elas venham nos servir, que você venha guardar essa palavra de servir as pessoas. Então, Mateus 20, versículo 27 significa isso. Jesus, quando fala lá, escravo, o escravo dá origem à palavra diácono. E eu gosto muito, se vocês querem aprender um pouquinho sobre diaconato, meu esposo tem até um curso sobre diaconato. Esse curso é muito bom, tá até online, a gente fez esse curso online. E ele explica a origem do diaconato, explica o que significa diaconato, servir. Então, nem todo mundo que é servo é escravo, mas todo escravo é servo. E Jesus, ele utiliza a palavra escravo. Então, nós precisamos ser escravos, ou seja, servo. Porque nem todo aquele que é servo é escravo. Você consegue entender? Então, no curso ele consegue desenrolar esse pensamento e é coisa linda, é coisa profunda. Então, se você puder, depois você me procure, se você quiser aprender sobre isso, é muito bom, tá muito top esse curso. Então, é muito triste a gente hoje ver nas igrejas ou em muitos outros lugares, muitas pessoas, celebridades. Mas poucas estão querendo de verdade exercer essa autoridade de servir. Por que autoridade, Karine? Porque tem que servir, gente. É pegar a bacia, como Jesus fez, pegar a toalha e lavar os pés. Então, a chave para a grandeza não está na posição, não está no poder, não está no cargo, está no caráter. Servir. Então, não recebemos um trono, guarde isso, apenas orando com os lábios, mas sim pagando com vidas. É o tanto de vidas que você tem servido, que você tem se posicionado, tem ajudado ao Senhor. Ah, verdade! Olha, lá na igreja da pastora Renata, né? Gente, teu nome me fugiu. Misericórdia. A Silvana fez esse curso, né? E é muito bom, não é? Ô, glória! Gente, ela fez, a igreja toda, né? Fez o curso, é muito bom, vale muito a pena, tá? Então, vamos lá, pra gente finalizar, eu quero encerrar essa live com vocês. Quem tá me ouvindo aí, quem tá comigo, a gente já passou muito do horário, é porque também falamos sobre 2 mulheres, né? Gente, e aí a Bíblia fala, lá em Filipenses 2, 5, 11, que o próprio Jesus, ele fez exatamente isso, né? Ele não, mesmo ele sendo Deus, ele foi e se manifestou como servo,
sabe, da mesma forma que eu. Ele não teve por usurpação, essa é a palavra, ser igual a Deus, mas ele se fez servo, ele se esvaziou de toda a sua glória, ele se tornou semelhante a homens, ele se humilhou a si mesmo e ele passou por morte. Gente, e por conta disso, Deus o Pai, a Bíblia fala, Filipenses 2, 5 a 11, Deus o exaltou de sobremodo que todo joelho viesse a dobrar e reconhecer ele como Senhor e como Senhor, para que toda língua viesse a confessar para a glória de Deus Pai. Ô, glória, coisa linda, né? Meu tio Roberto tá aqui, coisa boa! Gente, que bênção! Então, gente, guarda isso, guarda essa palavra no seu coração. A oração é importante, mas juntamente com a oração é necessário a gente aprimorar no serviço. A oração, ela não se aproxima da cruz. Desculpa, eu coloquei de forma errada. A oração que não aproxima a gente da cruz, não aproxima a gente do propósito, não aproxima a gente de servir, ela não é uma oração certa. Cada cristão, a gente precisa viver a cruz. Tá bom? A gente precisa viver. Se você não está vivendo, pagando com a sua vida o que está escrito na palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Tá bom? Então, Salomé aqui, ela agiu como soubesse, guarda isso, mamães que estão aqui, Salomé aqui agiu como soubesse exatamente, e as mamães fazem isso, o que Jesus deveria fazer com os seus filhos. Né? Talvez ela tenha esquecido quem é Jesus. Porque as mamães, elas muitas das vezes fazem isso, né? Elas acham que sabem aquilo que é melhor para os seus filhos. Mas não é isso que Jesus estava ensinando para ela. Jesus exortou a ela e para os seus seguidores, que todas aquelas pessoas que deixaram para trás casa, irmãos, irmãs, pais e também filhos. E aqui no caso de Salomé, não significa que ela precisava virar as costas para os seus filhos, mas ela precisava entregar eles na mão de Deus. Significa colocar os seus filhos nas mãos de Deus, colocar Jesus acima de todas as coisas, até dos próprios filhos. E eu quero terminar com algo que eu ouvi do Felipe, inclusive, que fez a live com meu esposo sobre arrebatamento, e a gente vai fechar para orar, porque a gente vai falar sobre oração aqui. Eu espero que você tenha aprendido sobre a vida dessa mulher. Muitas pessoas não sabem o porquê que a gente deve orar. Eu quero que você aí escreva para mim aí, você que tá na live junto comigo. Você sabe por quê que temos que orar? Responde sim ou não. Responde sim ou não. Tem gente que fala assim, Karine, por que eu tenho que orar se Jesus, se Deus já sabe tudo o que eu preciso? Não é verdade? Agora eu vou te dizer e responder por que eu e você temos que orar. Às vezes a gente não lê a Bíblia e às vezes a gente não percebe os pormenores da palavra de Deus. Por que eu tenho que orar? Simples, eu vou te responder agora e a gente vai encerrar essa live. Porque quando Deus criou eu e você, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia fala que ele deu domínio para o homem. Tá lá, leia a tua Bíblia. Quando ele fez o homem, a Bíblia fala que ele deu domínio. O que é domínio? Você tem domínio sobre as coisas. Você pode dominar. Você pode controlar. Você pode resolver. Então, ou seja, Deus colocou a gente tendo oportunidades de dominar. E Deus, ele é fiel na sua palavra. Deus, ele não quebra princípios, ele não quebra a sua palavra. Aquilo que ele falou tá dito. Então, Deus, ele só pode intervir em áreas da minha vida e da sua vida quando a gente ora. Por quê? Porque a oração é o quê? É a intervenção de Deus na nossa vida. Ou seja, quando você ora, você está pedindo para Deus que intervenha naquele domínio que você não consegue resolver. Porque o domínio está na tua mão, o controle está na tua mão. Então, quando você ora, você está transferindo para Deus a responsabilidade. Senhor, eu não consigo fazer isso. Eu preciso da tua ajuda. E aí sim, ele vai e faz aquilo que a gente precisa ou não. Porque ele sabe aquilo que é melhor.
Então você está tirando da tua mão o governo e devolvendo para ele aquilo que ele já te deu. Então é por isso que é necessário a gente orar e falar tudo. Porque se a gente deseja a nossa vida sendo controlada por Deus, a gente precisa falar com ele, porque a oração é o meio de comunicação entre eu e Deus, entre você e Deus. Então Deus, ele já te deu o domínio para solucionar os problemas. E orar é exatamente a intervenção de Deus. Então, é necessário você falar para Deus quais são as áreas que Deus pode acessar na tua vida. A verdade é que tem muita gente que, por exemplo, pede: Senhor, acessa a minha área profissional. E aí Deus vai lá e abre uma porta, ajuda. Mas a tua vida espiritual, talvez a tua vida familiar, talvez a tua vida sentimental, talvez outras áreas da tua vida você não ora. E aí Deus não vai e não interfere, porque ele é fiel à palavra dele. Ele já te deu o domínio. Então ele não vai tirar aquilo que ele te deu. Agora, a oração é exatamente isso, gente. É para você pedir para ele te ajudar. E aí o que aconteceu com essa mulher? E eu encerro a live, a gente não sabe, não há registros mais sobre a vida dela, as mães dos filhos de Zebedeu, né? Filho de Tiago e João, ou Salomé. Mas a gente sabe que essa mulher, ela se prostrou, se ajoelhou diante de Jesus pela vida dos seus filhos. E eu quero dizer para você que está aqui nessa live, continue orando pelos seus filhos. Continue intercedendo pela vida dos seus filhos. Eu não sei se são crianças, se são adolescentes, se são adultos, ou já até ser casados, já tem até outros filhos, né? Já são pais e mamães. Mas eu quero dizer aqui para você, ore pela vida dos seus filhos. E profetiza sobre a vida deles. Faça isso, continue orando, clamando, porque as bênçãos que têm acompanhado a vida dos seus filhos é fruto da sua oração, da tua intervenção. A vida dos seus filhos estão sendo abençoadas por conta da tua oração. Então, o maior presente dessa mamãe era ver os seus filhos no caminho do Senhor, estando sob domínio dele. Então, assim como Jesus permitiu que Salomé soubesse que a sua petição era indevida, porque Jesus vai lá e corrige e falou: olha, o que você está me pedindo, você não tem nem noção do que você está me pedindo. Tanto que os seus filhos, eles passaram por esse sofrimento, pelo cálice que Jesus. Então que a gente venha pedir para Deus que ele nos ajude a ser mulheres que oram, mas de acordo com a palavra dele. Que as nossas súplicas, que toda vez Salomé se ajoelhou ali para fazer um pedido para Jesus, para orar, mas ela estava pedindo algo que não era bom, que era indevido. Então que toda vez que você venha orar, você venha colocar a vontade de Deus, que a vontade de Deus venha prevalecer, que a intervenção dele venha sobre o domínio da sua vida, da sua casa, da sua família, de todas as coisas, amém? Gente, muito obrigada a todos que estão aqui. Deixa eu falar o nomezinho de todos vocês que estão aqui, que ficaram comigo até agora, me ouvindo. Quem tá aí comigo, diga amém, glória a Deus. Quem recebeu essa palavra, gente, eu quero dizer aqui que já entregamos o vestido lá da Esther Modas, tá bom? Pra ganhadora. Esqueci de postar a foto aqui, vou ver se eu posto aqui a foto da ganhadora. Foi coisa forte. Obrigada, Esther. Meu tio Roberto, obrigada Carla, obrigada Kelly, Raimunda, meu esposo tá quietinho hoje, né? Irmã Leocácia, Luciane, Daniele, quanto tempo? Elaine, Emily, Rose, Janaína, Jeane, Maria, pastora Matilde, Regiane, Luciana. Gente, eu quero agradecer a vida de cada uma de vocês que estão juntamente comigo nessa guerra aí, aprendendo um pouquinho. Kelly, ô Glória! Aprendendo um pouquinho sobre mulheres da Bíblia, um estudo, isso aqui foi um estudo. E vocês são bênção na minha vida, eu quero abençoar vocês. Eu vou orar para terminar essa live aqui, para que vocês sejam abençoadas. E eu não vou deixar de dizer, gente, quem já tem, coloca aí, eu já tenho. Quem tá lendo, não adianta você comprar e você não ler. Porque isso aqui é bênção, abençoou muito a nossa vida e a gente tá muito feliz. E eu não poderia deixar de dizer, gente, eu tô muito feliz. Por quê? Vou compartilhar na internet. Deus, ele é um Deus de promessas. Eu não sei qual é a promessa que tem na tua vida. Eu tô olhando aqui, no teu olho. Eu não sei qual é a promessa que Deus fez na tua vida. Isso aqui é o cumprimento de promessa. Eu quero que você entenda que as promessas de Deus, elas são verdadeiras e elas acontecem. E ontem aconteceu mais uma. Essa é mais uma que eu sempre falo com vocês, né? Esse livro é bênção na nossa vida, isso é cumprimento de promessa.
E tá escrito lá no livro, você vai ver o testemunho, tá lá. E ontem eu fui para Minas Gerais. Só Deus faz essas coisas, gente. Eu fui para Minas Gerais para estar ministrando a palavra do Senhor em Minas Gerais. Deus falou que me levaria a outros estados e pela graça, glória e misericórdia de Deus, Ele me abençoou. A irmã Josélia hoje não pôde estar aqui na live com a gente, mas Ele me abençoou estando em Minas. Então eu quero aqui externar a minha alegria, o glória a Deus, que você glorifica junto aí comigo, gente, porque isso é cumprimento de promessa. Ele falou e Ele cumpriu e eu tô muito feliz por isso. E foram muitas vidas ali no altar, receber a oração, saíram cheias da glória e da presença, e só quem faz isso é Deus, e eu tô muito feliz por isso, e eu tô alegre, radiante, feliz, e glória a Deus por isso. Então, vocês vão continuar. Eu quero agradecer a todas que lá no grupo intercederam pela minha vida, e eu precisava falar isso aqui publicamente. Isso é para Deus, gente. Eu quero dizer, se você tem uma promessa, creia. No tempo certo vai acontecer. Meu Deus! Isso aí, olha! Ai. Mas eu prefiro ter o meu autografado. Vai ter, irmã. Vamos estar indo na sua casa aí, na sua igreja. Vamos marcar para você ter o seu autografado. Em nome de Jesus. Gente, feche seus olhos junto comigo. Vamos orar. Pai, graças te damos por mais esse dia, por mais essa tarde, por mais, ó Pai, a presença dessas mulheres incríveis, Senhor Deus, na minha vida, que muito tem me ajudado na caminhada, Senhor Deus, que estamos juntas aqui num compromisso de aprender mais da Tua palavra, de crescer em espiritualmente, Senhor Deus, em conhecer cada vez mais a verdade. Pai, abençoa cada vida que está aqui, as que vão assistir futuramente. Pai, dê uma bênção especial. Pai, eu quero liberar, ó Pai, da mesma forma que tem acontecido na minha vida, que promessas, ó Pai, que estavam retidas, que estavam paradas, Senhor Deus, têm sido cumpridas nesse tempo. Eu quero profetizar na vida das minhas irmãs, na vida dos meus irmãos que está aqui, que as palavras liberadas também na vida delas venham ser cumpridas nesse tempo, e o Teu nome seja glorificado, e que venhamos, Senhor Deus, cada vez mais glorificar, Te exaltar, porque Tu és um Deus verdadeiro, Senhor Deus. Obrigada por essa palavra, nos guarda, nos conceda um final de semana cheio da Tua graça, da Tua paz, em nome de Jesus, assim te oramos e te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus. Meninas, um beijo grande. Que Deus abençoe. Vou colocar o estudo lá no grupo para quem quiser aprender um pouquinho mais, ver as referências, tá bom? Vocês são bênção na minha vida. Que Deus abençoe. Paz de Cristo. Ô, glória!